O que fazer para não se tornar um desigrejado? É uma alegria ter você aqui comigo mais uma vez nessa caminhada na carta de 1 João, onde temos refletido acerca dos critérios que Deus estabeleceu para a comunhão com Ele, que é luz e que é amor. Tem sido um grande privilégio caminhar com você e hoje o texto, que nós estaremos refletindo vai responder o que fazer para não se tornar um desigrejado. Talvez você já ouviu falar em George Whitefield. Ele foi um grande evangelista inglês e certa vez, ao anunciar o evangelho para um homem, cuidar dele, cuidar da sua alma, ele perguntou para esse homem: no que você crê? Esse homem respondeu: naquilo que a minha igreja crê. E aí Jorge perguntou para ele: e o que a sua igreja crê? Aí esse homem respondeu: na mesma coisa que eu. E aí ele pergunta mais uma vez: então, no que você e a sua igreja creem? E aí ele respondeu: na mesma coisa. O que você acha das respostas desse homem? Qual a impressão que você tem acerca das convicções, acerca da alma desse homem? Quais as impressões que você tem acerca de como que esse homem tem a sua fé, está firmada no quê, em quem? Qual a convicção bíblica que esse homem tem? O quanto ele se dedica a estudar a palavra do Senhor? Como esse homem, nós corremos o risco de talvez virmos à igreja ou irmos à igreja simplesmente por um hábito, sem saber o motivo pelo qual nós estamos indo. Alguns param de ir à igreja e não sabem o motivo pelo qual pararam. Passam a semana sem meditar na palavra de Deus. Não perguntam para Deus qual que é a opinião de Deus acerca da educação dos seus filhos, acerca da administração das finanças, acerca do passado, de como lidar com o presente, como lidar com o futuro. Talvez pode relativizar o pecado, pode dizer: isso aqui não é pecado, isso aqui é algo normal que todas as pessoas fazem, por que isso seria então pecado? E essas pessoas correm o risco de viver a vida, nós corremos o risco de viver a vida tirando Deus da equação, viver uma vida onde Deus não está presente. Na mensagem passada, em 1 João, o apóstolo Paulo alertou acerca do perigo atual e o perigo iminente que está se aproximando. Ele diz que nós vivemos nos últimos tempos. Ele diz que o anticristo virá. E ele diz que os anticristos já estão vindo. Eles já estão surgindo, eles já estão se manifestando e eles já estão, inclusive, dentro das igrejas. E ele diz que alguns que não permanecem na igreja, alguns que se afastam, é sinal de que eles não pertencem a Jesus. Não falo aqui de mudar de igreja. Eu falo aqui de deixar de ter comunhão com Cristo e com o seu corpo. Esses que abandonam a Cristo e o seu corpo. No versículo de hoje, a partir do versículo de hoje de 1 João, capítulo 2, versículo 20 a 27, o apóstolo ele vai falar então sobre 3 razões pelo qual ele exortou a igreja e tem exortado a igreja. E aí ele vai falar acerca de um objetivo que ele tem acerca da igreja. Então o que nós aprenderemos hoje? Nós aprenderemos hoje que para se proteger contra os anticristos, é preciso da unção do Espírito, é preciso conhecer a verdade, é preciso confessar a Cristo e permanecer na comunhão com Deus. Se você deseja, então, se proteger, se você deseja não se tornar um desigrejado, o que é preciso? É preciso que você tenha a unção do Espírito, é preciso que você conheça a verdade, a palavra de Deus, é preciso que você confesse a Cristo e é preciso que você permaneça, então, na comunhão com Deus. Então, em 1 João, capítulo 2, versículo 20, no início do versículo 20, ele diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo. A primeira informação que o apóstolo traz é que o discípulo de Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo. Ele diz à igreja que eles já têm o Espírito Santo. No Antigo Testamento, os reis, os profetas, os sacerdotes, eles eram ungidos. Mas agora toda pessoa que crê no Senhor Jesus, ele já é alguém ungido. Ou seja, nós não precisamos mais orar por unção, por capacitação. Nós precisamos orar
para que Deus nos use, porque nós já temos essa capacitação, nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Então nós já temos isso. O discípulo de Jesus, ele já é ungido, ele já recebeu o Espírito Santo, ele já recebeu, então, aquele que nos guia em toda a verdade. Em segundo lugar, o discípulo de Jesus tem conhecimento da verdade. Veja o que diz o final do versículo 20 até o versículo 21. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nós temos conhecimento do Evangelho. Nós já conhecemos a palavra. Nós já entendemos, o Espírito já se revelou a nós. Nós temos, então, este conhecimento de quem é Jesus, do que ele fez, quem nós somos, como que nós podemos ser transformados. Nós já temos essa informação. A questão é o quanto nós podemos e colocamos isso em prática. O quanto que nós transformamos esse conhecimento intelectual num conhecimento que vai afetar a agenda, vai afetar a nossa vida, vai afetar os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento. Esse ensino correto, ele precisa gerar uma vida íntegra. Não dá para desassociar um conhecimento correto da piedade. Então, o discípulo do Senhor Jesus, ele conhece a verdade, ele deve se relacionar com essa verdade, e essa verdade vai transformar a vida dele. Ou seja, é um conhecimento dinâmico. É algo que nós recebemos e que isso vai nos transformando. Eu quero te perguntar como que na sua igreja, onde você faz parte, quais são as oportunidades que você tem para conhecer mais, aprofundar o seu conhecimento na palavra, se dedicar, se debruçar. Em nossa igreja, nós dedicamos pelo menos uma área específica para isso, no qual é a escola bíblica, onde nós queremos aprofundar, ver temas teológicos, assuntos teológicos relacionados com a nossa vida. Nós temos o culto, onde nós queremos inspirar as pessoas a se relacionarem, a conhecerem esse Jesus, terem um relacionamento pessoal com Jesus. E nós queremos nos pequenos grupos, nos grupos menores, nas casas, durante a semana, nós queremos viver Jesus. Ou seja, aquilo que nós aprendemos, nós celebramos e nós colocamos em prática. Quais são as oportunidades que você tem na sua igreja? Aproveite, faça a sua devocional, tenha livros cristãos, converse sobre assuntos teológicos. Isso não é assunto intelectual, isso tem que trazer para a nossa vida. Os discípulos de Jesus, então, eles conhecem a verdade. Eles precisam conhecer a verdade para se proteger contra a falsificação. A falsificação, os erros, o falso ensino, ele não vai chegar de uma forma escandalosamente contrária àquilo que nós aprendemos. Vai chegar de forma sutil, pequenos detalhes, pequenas questões. O discípulo de Jesus precisa, então, conhecer a palavra. E aí, em terceiro lugar, o apóstolo diz que o discípulo de Jesus, ele vai confessar a Cristo. O versículo 22 e o versículo 23 diz o seguinte: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. É possível identificarmos quem são os anticristos. O autor da carta ele já havia mencionado que são mentirosos, ou é mentiroso, aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas. 1 João 6. É mentiroso. Eu tenho comunhão com Deus, mas estou vivendo nas trevas, andando nas trevas. É mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não o obedece, não guarda seus mandamentos. É mentiroso. 1 João 2,6. E é mentiroso aquele que nega o Cristo. E aí eu te pergunto, quem é Jesus para você? O que você confessa acerca de Jesus? Será que Jesus foi um impostor? Um enganador? Será que Jesus foi um lunático? Um louco? Não sabia o que fazia, o que falava? Ou será que Jesus é a própria verdade encarnada? Ele é a luz, ele é a revelação de Deus, a encarnação, é aquele onde em Cristo está a plenitude da divindade. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
O apóstolo João ele vai terminar a sua carta falando sobre isso, o verdadeiro Deus. Jesus é a vida eterna. Quem não é discípulo de Jesus vai negar a Cristo. Negar que Jesus veio em carne, negar que Jesus morreu sacrificialmente em nosso lugar. Esta é a maior mentira do anticristo. E sabe por que que eles negavam, na época de João, eles negavam a encarnação e, consequentemente, a morte e ressurreição de Jesus? Porque eles consideravam a matéria má. Poderia Deus Santo encarnar naquilo que é mal? Jesus precisava encarnar porque quem cometeu o pecado foi o ser humano. Fomos nós que cometemos o pecado contra Deus. E Deus, então, precisava encarnar, a divindade precisava encarnar, porque essa é a importância de Jesus ser Deus-homem, porque a importância dele encarnar é porque ele representaria aqueles que são carne, ele representaria aqueles que são humanos, porque foram seres humanos que pecaram contra Deus. E Jesus precisava ser Deus, como ele é Deus, para aceitar e oferecer, ou melhor, oferecer um sacrifício aceitável e aceitar essa oferta como pagamento pelo pecado. Então, como pode um homem, por si só, oferecer um sacrifício para o perdão dos seus pecados? Não pode, porque ele é finito. Deus é um Deus eterno. A dívida é uma dívida eterna. Mas quem pecou não foi Deus, quem pecou foi o ser humano. Então, por isso que Jesus precisava ser Deus, homem. Então, quem nega Jesus é mentiroso. Quem nega Jesus é um falsificador, é alguém que ainda não conhece quem de fato é Jesus. Por isso que negar a Cristo é a maior mentira, porque negar a Jesus é estar separado de Deus. Em João, na carta de 2 João, versículo 9, ele diz: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Então, quem nega Jesus não é filho de Deus, porque ainda não faz parte da família de Deus. É preciso confessar a Cristo. Confessar é dizer a mesma coisa que Deus diz. É reconhecer, ou seja, ter uma fé pessoal, uma fé convicta. Porque os demônios, eles sabem disso. E a Bíblia diz até que eles tremem, mas eles não se submetem a essa verdade. Essa verdade não é uma verdade pessoal para eles, relacional para eles. Então é preciso que nós, eu e você, possamos conhecer quem é Jesus e confessar abertamente que Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor. E nós estamos nele, nós nos relacionamos com Ele. Jesus é a verdade, não é uma verdade apenas intelectual, mas é uma verdade que a cada dia é relacional, é uma verdade que a cada dia mais eu estou mais parecido com essa verdade, mas eu quero ser como Jesus. Nós não iremos até Deus se não for por meio de Jesus. Então, as três razões que o apóstolo João traz para essa exortação que ele tem trazido para a igreja. A primeira razão é porque o discípulo de Jesus é ungido. A segunda razão é porque os discípulos têm conhecimento da verdade. E a terceira razão é que o discípulo de Jesus confessa a Cristo. Por que ele está falando tudo isso? Ele vai apresentar agora o objetivo, então, da exortação. Versículo 24 e versículo 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça. Veja quantas vezes vai aparecer a palavra permanecer. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E é essa promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então nós ouvimos desde o princípio a mensagem do Evangelho. Nós conhecemos esse princípio. Nós ouvimos esse Evangelho desde o princípio, essa mensagem chegou até nós. E o Evangelho não mudou, o Evangelho não mudará.
É a mesma mensagem que nós aplicamos em áreas diferentes da nossa vida e que cada geração vai ter a responsabilidade de interpretar corretamente esse evangelho e aplicar sabiamente na realidade de vida. Então nós não precisamos e nós não devemos procurar novos ensinos. Esse ensino deve permanecer em nós como deveria permanecer na igreja. E se esse evangelho permanecer em nós, essa mensagem permanecer em nós, nós permanecermos nessa mensagem, nós permaneceremos no Filho e também no Pai. Ou seja, nós teremos comunhão com Cristo e também comunhão com o Pai. Porém, tem pessoas que querem enganar. Esse é um dos propósitos da carta. Alertar a igreja acerca dessas pessoas que estão ao redor, buscando dificultar, interromper, contaminar o nosso relacionamento com Cristo. Você não pode acreditar, por exemplo, em tudo aquilo que eu digo. Você precisa crer em Cristo e examinar por si mesmo o que a palavra de Deus diz. Você precisa examinar as Escrituras. Você não pode, você não deve acreditar em tudo que o seu pastor diz, que um líder diz, que um amigo diz. Tudo que é dito tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Temos que examinar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nos é dito. É a palavra de Deus, ela é superior às nossas opiniões. A palavra de Deus é superior, talvez, a uma tradição de gerações. Porque o que é importante, o que é fundamental, o que é essencial é a mensagem de Cristo. E se por acaso houve algum erro no decorrer disso, o erro não está na mensagem, o erro não está no evangelho, o erro está nos pecadores. Por isso que nós vamos examinar o que os pecadores dizem à luz da palavra de Deus. Eu tenho uma grande admiração por irmãos que, enquanto ouvem a mensagem, eles estão lendo o texto. Eles olham para o pregador, eles ouvem o pregador, mas eles examinam o texto. Eles registram, eles anotam, tiram fotos. A pregação não é uma ação passiva para o ouvinte. Ele precisa interagir com aquelas informações, ele precisa questionar à luz da palavra tudo aquilo que ele está ouvindo. Mas aqui eu preciso dar uma dica para você. Enquanto você faz isso, enquanto você examina o que está sendo dito, você precisa fazer isso com o objetivo de alimentar o seu coração e não apenas no aspecto intelectual. Porque conhecimento sem piedade gera religiosidade. Apenas conhecer e não colocar em prática, não alimentar o coração, vai gerar apenas mais um fariseu da nossa época. Satanás é esse falsificador, então. Ele vai trazer falsos mestres, ele vai trazer falso ensino, ele vai trazer um falso evangelho, falsos cristãos, uma falsa justiça. E nós precisamos examinar tudo acerca dessa mensagem de Jesus que chegou até nós. Se assim fizermos, se assim permanecermos na mensagem, a mensagem em nós, nós teremos a vida eterna. Querido, o que está em jogo aqui, o que está em jogo enquanto você ouve a pregação, participa de uma pregação, participa de um culto, participa de um pequeno grupo estudando a Bíblia, o que está em jogo aqui não é conhecimento, mas é a vida eterna. É um relacionamento com Deus presente, um relacionamento com Deus futuramente. É uma promessa para o futuro, mas que traz sentido para o nosso presente. E aí eu gostaria de aplicar um pouquinho mais acerca disso aqui, de transmitirmos esse conhecimento para a prática, tanto presente como futura também. Se você, por exemplo, luta contra a depressão, 3 verdades aqui que precisa alimentar o seu coração. 3 verdades que você precisa se familiarizar. Você precisa entender que em Cristo, meu passado foi redimido. Não há mais culpa. Meu passado foi redimido. O meu pecado, ele foi perdoado. A minha dívida foi cancelada. Por causa disso, em Cristo, o meu presente ele faz sentido. Tem propósito. Eu vou conseguir reagir às circunstâncias no presente, porque o meu passado ele foi redimido e, consequentemente, o meu futuro está garantido. Eu tenho esperança.
Eu posso olhar para frente e não pensar assim, dias melhores virão, uma esperança falsa, uma esperança vazia, mas olhar para frente e falar, por mais que piore, e nós cremos que vai piorar, porque esse mundo está sendo preparado para Satanás, por mais que piore, haverá sim um estado melhor. Haverá um momento em que eu estarei com Deus. E aí sim eu posso ter esperança. Meu passado foi redimido, meu presente faz sentido e meu futuro está garantido. O fato então do Espírito Santo habitar em nós comprova que nós permanecemos nele. Ele diz aqui algo interessante que eu gostaria de dar uma ênfase também. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão do Pai. E é essa promessa que ele nos fez a vida eterna. No versículo 26 e 27 diz o seguinte: escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que querem nos enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O que eu gostaria de destacar aqui, além do permanecer que nós já mencionamos, é quando ele diz o seguinte: não precisam de alguém que os ensine. João não está negando a importância dos pastores, dos irmãos que têm dom de ensino, porque ele mesmo está ensinando, ele mesmo está pastoreando a igreja, mas ele está dizendo que o Espírito ele é a fonte mais que suficiente e ele está disponível a todos os cristãos. Lembra que nós temos a unção, nós temos o Espírito? Então, esse Espírito está disponível, que não é o que João está dizendo, que o Espírito Santo, essa fonte que vai nos trazer o conhecimento, nos guiar a toda a verdade, ele não é um privilégio exclusivo de uma minoria, como aquela igreja estava recebendo esse ataque. No cristianismo não tem um grupo seleto, especial, no qual só eles têm uma revelação. Por quê? Porque o Espírito Santo foi dado a todos aqueles que creem em Jesus. Essa é a garantia da nossa redenção. Todo aquele que crê em Cristo tem o Espírito Santo. João está apenas dizendo que a igreja não precisava de um grupo que viesse até eles com um conhecimento novo, uma unção poderosa, porque eles já tinham a verdade e eles já permaneciam no Espírito. É isso que João está dizendo. Quem tem o Espírito conhece a verdade, é guiado na verdade, permanece na verdade, e quando peca é alertado pelo Espírito Santo acerca do erro, mostrando aonde errou. É o Espírito que ensina todas as coisas, tanto para a vida quanto para a piedade. A distinção de saber o que é santo e o que é pecaminoso é o Espírito Santo que traz a nós. É ele que nos guia. Quem não tem o Espírito não entende, não aceita, não concorda com a verdade da palavra de Deus. Eu lembro uma certa ocasião onde eu exortava alguém que estava vivendo na prática do pecado. E a pessoa dizia o seguinte: mas eu não entendo, né? Eu não entendo porque eu não posso praticar esse pecado aqui. Eu não entendo isso, né? E aí, em um determinado momento, eu falei assim: você não entende porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Apenas quem tem o Espírito consegue entender o que é um caminho santo e o que é um caminho pecaminoso. Aí a pessoa falou: mas eu tenho a Jesus, eu tenho certeza que eu tenho a Jesus. E aí eu perguntei para ela: responda para mim com toda sinceridade, você tem a convicção que você pertence a Jesus? Porque você falou que você tem a Jesus, mas agora a questão não é se você tem a Jesus, conforme você está falando, a questão é se Jesus tem você. Você pertence a Ele? Jesus pode dizer: fulana é minha. Ela se calou, porque ela não tinha esta convicção. Quem não tem o Espírito não é de Jesus, não tem essa convicção. Então, o que nós aprendemos nessa mensagem? O que fazer para não se tornar um desigrejado? O que fazer para não abandonar a Cristo, não abandonar a igreja? As razões para a exortação e para a proteção, quais foram? Que nós temos a unção, nós temos conhecimento e confessamos a Cristo. O objetivo é que para
permaneçamos na comunhão. Então, como se proteger? Desfrute, então, desse relacionamento com Jesus, através do Espírito Santo. Se dedique a conhecer o Evangelho. Confesse quem é Jesus. Diga que Jesus é aquele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, sendo ele verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, é o Messias, é o enviado de Deus, é naquele no qual você está, o verdadeiro Deus, a vida eterna, no qual em Cristo seus pecados foram perdoados. Confesse a Cristo e permaneça em Deus. A constância é a marca dos salvos. Então não desista, não desanime, não olhe para trás, mas persevere. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos daqueles que que retrocedem são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O cristão, ele avança. O cristão, ele vai lutar contra esses erros, mas ele vai permanecer. Esses erros, essas pessoas, os anticristos, podem intensificar os ataques, mas o discípulo de Jesus jamais abrirá mão de Jesus, porque ele já recebeu a Cristo, ele conhece a verdade, ele confessa a Cristo e ele permanece em Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Permaneça, mesmo que outros abandonem, mas permaneça. Eu lembro de um amigo que uma vez conversando com ele, ele disse o seguinte: quando eu entreguei a minha vida a Jesus, não foi para um dia só, mas foi para a vida inteira. Tenha essa convicção e viva isso, se relacionando com Deus, se relacionando com Cristo até o último dia da sua vida. E quando nós temos esse desejo de lutar contra o pecado, de permanecer, é um sinal que o Espírito Santo está em nós, porque essa capacidade de identificar o que é pecado, o que é santo, o que é pecaminoso, o que é piedoso, essa distinção só é possível através do Espírito Santo. É Ele que nos mostra. Então, se você tem o Espírito, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, compartilhe do Senhor para outras pessoas e fique perto de Cristo até o último dia da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, uma alegria poder caminhar junto com você. Um grande abraço.